Os anos 90 foram uma década de transição e brilho para o futebol português. Entre promessas e lendas, surgiu uma geração de ouro que iria preparar o terreno para a glória dos anos 2000. No futebol de clubes, o Porto dominou a década com um pentacampeonato inédito. Já a seleção começou finalmente a qualificar-se com mais consistência para as provas internacionais, após a inédita conquista do Mundial de Sub-20 de 1991. Hoje, escolhemos os 10 melhores jogadores portugueses dessa era mágica, nas recordações de tantos que a viveram. Sem mais demoras, segue-se Top 10 jogadores portugueses dos anos 90. Número 10. Oceano. Oceano foi a personificação da força e da liderança em campo. Médio defensivo de origem cabo-verdiana, destacou-se pelo Sporting, onde era a âncora da equipa. A sua presença física e entrega ao jogo fizeram dele um dos jogadores mais respeitados do campeonato. Na seleção portuguesa foi presença habitual ao longo dos anos 80 e 90, e também um dos grandes primeiros capitães da era moderna da equipa nacional. A sua voz e postura no balneário faziam dele um verdadeiro líder. Fora de campo, sempre mostrou um perfil discreto e trabalhador. Oceano é recordado como um símbolo de caráter e compromisso. Número 9. Jorge Costa. Jorge Costa destacou-se nos anos 90 como um dos principais defesas centrais do futebol português, sendo uma figura emblemática do Futebol Clube do Porto. Para além dos seus métodos defensivos questionáveis, ficou conhecido pela sua liderança, entrega em campo e capacidade de desarme. Ao longo da década, ajudou o Futebol Clube do Porto a conquistar vários títulos nacionais, sendo peça-chave da defesa azul e branca. O seu estilo aguerrido e determinado tornou Jorge Costa num símbolo eterno do espírito competitivo dos Dragões. Número 8. João Pinto. João Manuel Pinto foi um dos jogadores mais icónicos da história do Porto e do futebol português. Lateral direito de enorme qualidade técnica, resistência e inteligência tática, era conhecido tanto pelo seu profissionalismo como pela sua liderança em campo. Embora o auge da sua carreira tenha sido nos anos 80, incluindo a conquista da Taça dos Campeões Europeus de 87, continuou a jogar ao mais alto nível durante os primeiros anos da década de 90, sendo titular absoluto e capitão da equipa. A sua entrega ao clube era tal que se tornou um símbolo do espírito guerreiro portista. Durante os anos 90, João Pinto foi peça-chave na transição para o Porto que dominaria a década. Mesmo com o surgimento de novos talentos defensivos azuis e brancos, manteve a sua posição até 1997. Foi neste período que acumulou mais títulos nacionais, somando 9 campeonatos portugueses ao longo da sua carreira, incluindo vários consecutivos na década de 90. Número 7. Fernando Couto. Diz-se que os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonatos, e como não há duas sem três, seria impossível não mencionar mais um defesa portista do período. Fernando Couto foi um central de raça e líder nato. Formado no Futebol Clube do Porto, conquistou tudo a nível nacional, antes de partir para aventuras em Itália e na Espanha. Jogou no Parma, Barcelona e Lazio, clubes onde deixou a sua marca e ganhou títulos importantes, incluindo uma taça UEFA e uma taça das taças. Era conhecido pelo seu estilo agressivo, mas também pela sua leitura de jogo. A sua garra e dureza impunham respeito em qualquer parte da Europa. E na seleção, foi peça fundamental durante toda a década. Foi um dos líderes da equipa em vários momentos, sendo um dos pilares defensivos da geração de ouro. Número 6. Paulo Futre. Paulo Futre foi um dos primeiros portugueses a ter sucesso internacional. Apesar do seu auge ter sido no final dos anos 80, nos anos 90, especialmente no início da década, continuou a ser o melhor jogador do país e um dos melhores da Europa. No Atlético de Madrid, tornou-se um ídolo absoluto. O seu drible imprevisível, velocidade e personalidade marcaram a Liga Espanhola. Mais tarde, passou também por Itália e regressou a Portugal, numa transferência marcante para o Benfica que ainda hoje é recordada, ainda que tenha deixado algo a desejar desportivamente. Na seleção, representou Portugal em fases importantes, embora tenha sido prejudicado por lesões e contextos menos favoráveis. Apesar de não se ter mantido no seu auge, não deixou de ser um dos talentos mais exuberantes da sua geração. Número 5. João Vieira Pinto. João Vieira Pinto destacou-se cedo no Boa Vista e rapidamente chegou ao Benfica, onde se tornou o derradeiro ídolo da década das Águias. Pequeno em estatura, mas gigante em talento, era um segundo avançado imprevisível e criativo, que carregava a equipa às costas. Era um jogador de momentos mágicos e muitas vezes decisivo em jogos grandes. João Vieira Pinto foi um dos rostos mais reconhecidos do futebol português dos anos 90 e numa altura difícil para os encarnados, dizia-se que jogava João Pinto mais 10. A década deste jogador culminou em drama, quando após ser injustamente dispensado do Benfica, passou a representar o Sporting, assinalando o virar do milénio com uma crueldade ao clube que o havia idolatrado. Número 4. Vítor Bahia. Vítor Bahia foi durante mais de uma década simplesmente o melhor guarda-redes português e um dos melhores da Europa. Estreou-se muito jovem no Futebol Clube do Porto, onde conquistou vários campeonatos e taças. O seu estilo elegante e seguro transmitia confiança. Transferiu-se para o Barcelona, onde também venceu vários títulos, incluindo uma Taça del Rey
e uma Taça das Taças, antes de regressar à cidade invicta para se tornar uma verdadeira lenda do clube. Na seleção nacional foi um titular indiscutível. A sua consistência e profissionalismo fizeram dele um dos nomes mais respeitados no panorama nacional e internacional, como um dos melhores guarda-redes portugueses de todos os tempos. Número 3. Rui Costa. Rui Costa foi um maestro por excelência. Médio ofensivo com toque de bola refinado, visão de jogo única e elegância rara, foi um dos grandes cérebros do futebol português e italiano dos anos 90. Destacou-se primeiro no Benfica no início da década e, após atuações de classe na Taça das Taças de 94, não demorou a atrair as atenções dos colossos italianos. Foi então que se transferiu e passou a brilhar na Fiorentina ao lado de Batistuta, formando uma das duplas mais marcantes da Série A. Na seleção, foi um titular absoluto e uma das vozes principais da geração de ouro. Rui Costa era o motor criativo da equipa, conhecido por inteligência e calma nos momentos decisivos. Número 2. Paulo Sousa. Paulo Sousa foi um médio de classe e inteligência tática. Dotado de uma excelente capacidade de passe e posicionamento, era um organizador natural. Iniciou a sua carreira no Benfica, onde acabou por ficar conhecido como Judas, após se passar para os rivais verde e brancos. Ainda assim, a sua qualidade incontornável premiou-lhe uma transferência para a velha senhora. Foi então que encontrou o seu sucesso internacional na Juventus e depois no Borussia Dortmund, conquistando a Liga dos Campeões por ambos os clubes em anos consecutivos, um feito raro para qualquer jogador. Na seleção portuguesa, foi um dos pilares do meio-campo dos anos 90 e o seu legado mantém-se como um dos médios portugueses mais completos de sempre. Menções honrosas. Antes de chegarmos ao topo, é justo prestar homenagem a uma geração de jogadores que marcou profundamente o futebol português dos anos 90. Jogadores que, mesmo fora do nosso top 10, deixaram a sua marca em campo, nas seleções e nos clubes por onde passaram. Casos como Carlos Secretário, um lateral polivalente que brilhou no Futebol Clube do Porto e chegou ao Real Madrid, ou Abel Xavier, conhecido pela sua presença física e pelo seu estilo inconfundível. No meio-campo, Paulo Bento e Costinha representaram solidez e o equilíbrio que qualquer equipa precisa, enquanto Paneira e Rui Barros trouxeram magia, visão e classe aos relevados nacionais e internacionais. Por fim, não podemos esquecer Sérgio Conceição, que começou a dar nas vistas no final da década e prometia o que mais tarde viria a cumprir. Na frente de ataque, nomes como Pauleta, que só viria a atingir o seu auge nos anos 2000, mas já se afirmava com golos e consistência. Também Domingos Paciência, um dos avançados mais talentosos da sua geração. E claro, Jorge Cadete, o goleador elegante, fez história no Sporting e brilhou na Escócia ao serviço do Celtic. Nuno Gomes e Sá Pinto também se destacaram pela garra e instinto ofensivo, enquanto Capucho trouxe criatividade e drible às alas, contribuindo para o sucesso portista da década. Número 1. Luís Figo. É inevitável dizer neste vídeo que Luís Figo foi o expoente máximo do talento português dos anos 90. Estreou-se no Sporting e rapidamente atraiu a atenção internacional. Transferiu-se para o Barcelona, onde se tornou uma das grandes estrelas da Liga Espanhola e do futebol europeu. Mais tarde, viria a protagonizar uma das transferências mais polémicas da história, ao trocar o Barça pelo Real Madrid. Em ambos os clubes, venceu títulos e conquistou o respeito mundial. E no ano 2000, tornou-se o segundo jogador português a conquistar a bola de ouro. Na seleção, liderou a geração com qualidade e personalidade e foi o jogador que abriu o caminho para a internacionalização de Portugal ao mais alto nível. Por estas razões, consideramos Figo o melhor da década e, sem dúvida, um ícone eterno do futebol português. Escrevam nos comentários se nos esquecemos de alguém e não se esqueçam de dar gosto, partilhar e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.